Morreu na noite dessa quinta-feira Nelsinho Rosa. Vamos falar sobre isso e também sobre cobranças. Teve hoje o Paulo Brax fez reunião com os jogadores, fez cobranças intensas sobre o péssimo, a fase ruim do futebol, com apenas uma vitória, 3 empates e 2 derrotas, 5 pontos. Já iria paquerando a zona de abaixamento. Uma coisa que nos preocupa bastante, vamos homenagear o treinador do bicampeonato, de falar sobre isso já, sem edição. Aliás, já que a nossa editora não pôde estar com problema técnico em editar o vídeo de boa noite, já publicamos o sem edição. Amanhã, quando puder editar o vídeo, a gente coloca a versão editada também. Mas bom, morreu nessa quinta-feira o Nelsinho Rosa, o técnico do bicampeonato de 1989, um cara que deveria ter tido mais reconhecimento como treinador. Não é o senhor que acompanhou mesmo o Nelson Rosa como treinador, foi bem antes de eu me tornar jornalista, mas faltou a imprensa especializada reconhecer o trabalho do Nelsinho, se bem que ele foi o auge dele como jogador foi no Flamengo, com o Carlinhos, os dois se tornaram treinador depois. Se eu não me engano, ele foi auxiliado no Carlinhos, também no título no módulo verde da Copa União de 87. E depois ele conseguiu carreira solo como treinador, se bem que ele teve conquistas da base com o Fluminense. E o auge dele, o maior título dele como treinador, foi no Vasco, em 1989, aquele timaço com o Acácio, Luiz Carlos Vinck, Quinones, Boiadeiro, Bismarck, Mazinho, Sorato, Bebeto que trocou o Flamengo pelo Vasco naquele ano, e a primeira competição que ele disputou pelo seu novo clube foi campeão brasileiro. Bom, eu tinha apenas 11 anos em 1989. Eu nem lembro se eu tinha hábito de ler jornais naquela época, mas não lembro se os colegas cravavam o Vasco como candidato ao título, ou como que era, com que eles projetavam o Vasco naquela campanha. Eu lembro da imprensa abalada, vamos dizer assim, a minoria chamada Flapés, da troca do Bebeto, saindo do Flamengo indo para o Vasco, mas não lembro que eles se achavam no Nelsinho como treinador. Durante a campanha, o Vasco demorou um pouco para aquele time da Liga, mas quando engrenou várias vitórias, não só dentro de Sejanora como fora. Não falo só da final contra o São Paulo, lá no Morumbi, mas também contra o Corinthians, no Pacaembu. Naquela época, o Corinthians não tinha a sua arena, os jogos, o Corinthians mandava ou para o Parque São Jorge ou jogava no Pacaembu. E daquela campanha de 89, o Vasco só perdeu 2 jogos, contra o Palmeiras e para o Flamengo. Mas daquela derrota para o Flamengo até que foi uma espécie de acorda para o time, que deu aquela derrota, deu um ensinamento para aquele time para arrancar ao título. E, curiosamente, o colega Emerson Rocha, do Atenção Vascaínos, ele lembrou no nosso grupo, com a assessoria de imprensa do Vasco,
que, curiosamente, o Vasco pode homenagear ele justamente aonde ele conseguiu seu maior título como treinador, que foi o título brasileiro de 89, lá no Morumbi. O Vasco vai enfrentar sábado o São Paulo lá no Morumbi. Seria uma baita de homenagem ao Nelsinho. Se o Vasco vencer, é claro que quem sabe da história vai se lembrar dele. E seria uma linda, linda homenagem ao Nelsinho. Mas meus sentimentos aos familiares do Nelsinho Rosa, todo mundo que conheceu o Nelsinho. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Nelsinho. Eu lembro dele de 89, lembro mais de 92, que ele retornou ao Vasco como treinador. Aquele time, por injustiça do futebol, não foi campeão brasileiro. Aquele time que Bebeto, Edmundo, mas foi eliminado na fase final do Campeonato Brasileiro, ficou de fora da final, né? Mas enfim, se fosse como hoje, né, como fala, pontos corridos, aquele time teria sido campeão. E hoje, para o nosso Boa Noite Vascaíno, foi de cobranças. O Paulo Brax se reuniu com os grupos do Vasco, né, os jogadores se reuniram, todo mundo, fizeram uma roda, fizeram cobranças pesadas em relação a uma péssima fase do time nesse início brasileiro, com apenas uma vitória, 3 empates, 2 derrotas, e as 2 derrotas em casa. Né? Os jogadores mostraram que vão se empenhar para tentar vencer o São Paulo sábado lá no Morumbi. Então é isso, galera. Até mais Vasco. Sábado que seja um início na arrancada, inclusive que façam essa homenagem ao Nelsinho Rosa. Até mais.